Compare essas poucas palavras entre catalão, português e espanhol. Fulha, folha, hoja, julgar, jogar, rugar, caixa, caixa, caja, sabor, sabão, jabón, melhor, melhor, mejor, México, México, México. Veja que onde o português e o catalão têm sons como lha, já, chá, o espanhol tem um já, um som mais gutural. Como isso aconteceu? Como um som como sh se tornou r em espanhol? Para entendermos isso, a gente precisa falar de um fonema bem básico encontrado na maioria das línguas do mundo, o S. Como eu mostrei num vídeo recente sobre o repertório de consoantes em línguas pelo mundo, quando uma língua possui apenas dois fonemas fricativos, eles costumam ser sa e ra. Mas o S pode aparecer em diferentes sabores. Ele pode ser laminar ou apical. Eu expliquei em detalhes esses dois tipos de S num outro vídeo mais antigo do canal. Na pronúncia laminar, o S soa um pouco menos chiado, pois a superfície de contato da língua com a região atrás dos dentes é maior. Encontramos esse tipo de S em línguas como o português, solo, alemão, lassen, e o inglês, salad. Na pronúncia apical, o S soa um pouco mais chiado, pois apenas a ponta da língua está em contato com a região atrás dos dentes. Encontramos esse tipo de S no espanhol ibérico, solo, no holandês, lassen, e no grego moderno, salata. O que leva a essa diferença na pronúncia do S, mesmo em línguas proximamente aparentadas como o português e o espanhol, ou o alemão e o holandês? Se olharmos para os tipos de fricativas que essas línguas possuem, a gente pode ter uma ideia, olha só. Consegue notar alguma diferença entre as línguas onde o S soa como s, daquelas em que ele soa como sh? Apesar de haver uma variação considerável no repertório entre as línguas, o português, o alemão e o inglês todas possuem o fonema sh, enquanto o espanhol, o holandês e o grego não possuem. Vamos começar a entender então como sh afeta a pronúncia do S e como isso também explica a pronúncia da letra J no espanhol como r. Para isso a gente precisa voltar ao latim clássico. Nele tínhamos só uma consoante fricativa sibilante, o S. Esse S era laminar ou apical? Bem, as evidências indicam que era apical, sh, e não laminar, s. Evidências disso incluem a presença dessa pronúncia em línguas modernas, como o espanhol e o mirandês, e mesmo variedades antigas do português, além de outras línguas indo-europeias, como o holandês, o grego e, novamente, evidências antigas do alemão. Já falei um pouco sobre a pronúncia do S em alemão antigo num vídeo também já antigo aqui sobre a evolução das consoantes do alemão. Enfim, tudo isso leva a crer que o S original do proto-indo-europeu já era s e não s. Além disso, o fato de que esse S sofreu rotacismo para virar um R em algumas palavras do latim é outro ponto que aponta para essa pronúncia. Confere meu vídeo sobre rotacismo para ver mais sobre isso. Enfim, então tínhamos em latim esse S apical em palavras como caixa, sol, grosso. Com o passar do tempo, esse S entre vogais se vozeou mais para um som de z. Assim passamos de caixa para casa. Mas ao mesmo tempo que isso ocorria, outras mudanças fonéticas iam acontecendo no latim. Por exemplo, a consoante K, quando seguida de E ou I, como em certo, e a consoante T, quando seguida de I e outra vogal, como em tristetia, começaram a palatalizar até se tornarem um ts. Certo, tristetia. E de novo, quando esse som aparecia entre vogais, se vozeou para dz. Tristetia. Mas ainda havia mais mudanças acontecendo. A vogal ya, como em jovene, começou a se tornar uma fricativa também, até eventualmente se tornar já, jovene. E a sequência xa, como em coxa, primeiro se palatalizou para xa, como em coixa, e depois para um chá, coxa. Essa é só uma forma simplificada e incompleta de mostrar como o latim passou de um conjunto de apenas uma consoante sibilante e fricativa para um conjunto complexo de consoantes sibilantes, fricativas e africadas. Há muitos outros processos que levaram ao surgimento de todas essas consoantes no português, no espanhol e outras línguas. Diferentes línguas seguiram caminhos um pouco diferentes, mas basicamente o conjunto chegou a isso tanto no que daria origem ao português quanto ao que daria origem ao espanhol. Um exemplo de palavra em cada fonema então. Zebra, caça, missa, casa, jovem, caixa ou caixa. Com o tempo as africadas tsa e dza foram simplificadas e viraram fricativas também. Zebra, caça. Agora as línguas tinham S e Z apicais e laminares, além das fricativas pós-alveolares. Havia contraste entre sa, xa, chá e za,
já, já. Convenhamos que esse som apical agora, sa, já, ficou numa posição inconveniente, espremido entre sa e za e chá e já, com grande chance de se confundir com eles porque a diferença é muito sutil para um lado e para o outro. É um sistema instável. A língua tende a querer aumentar o contraste entre esses sons para tornar mais clara a comunicação. O português resolveu isso de forma mais simples. Ele simplesmente eliminou essa fricativa intermediária e passou a pronunciar todos os sons apicais como laminares também. Assim, a consoante em casa se tornou igual àquela em zebra, e a consoante em missa se tornou igual àquela em caça. Mas no espanhol as coisas foram diferentes. A primeira coisa que aconteceu foi a perda da distinção entre fricativas surdas e sonoras. Esse processo não tem nada a ver com a distinção dos 3 pontos de articulação, mas é um processo que aconteceu. No fim, sobraram só as versões surdas das consoantes. Assim, as pronúncias se tornaram caça, zebra, missa, caixa, caixa, choven. Agora a gente pode pensar em como resolver o problema do baixo contraste entre essas palavras. Temos caça, caixa, caixa contrastando. No português, como a gente viu, o S original, apical, foi fraco, lhe faltou ódio. Ele sucumbiu, amassado pela pressão das sibilantes novas ao seu redor. Mas o S apical do espanhol não ia se entregar tão fácil. Ele era fricativo original. Aquele era seu lugar de origem, sua terra natal. Ele não seria derrotado sem lutar. Assim, com toda a sua força, ele começou a empurrar as fricativas novas para longe. O S laminar foi empurrado cada vez mais para frente na boca. Assim, de caça, passamos a ter caça, uma fricativa dental. Foi um deslocamento pequeno, mas significativo. Era possível sentir uma diferença mais marcante na pronúncia agora. Caça e caixa contrastam melhor que caça e caixa. Mas ainda tinha o problema do sh para resolver. O contraste de caixa e caixa ainda era muito pequeno. Então o nosso querido S apical seguiu lutando e empurrou o chá para trás. De caixa, passamos agora para caixa, com uma fricativa palatal. Mas para o S isso ainda não era bastante. Ainda havia mais espaço na boca, e quanto mais longe dele o chá fosse parar, melhor. Assim, chá seguiu sendo empurrado mais e mais para o fundo da boca até se tornar já, caja. Agora temos caça, caixa, caja. E essa é a origem da peculiar pronúncia do X e do J em espanhol. É tudo graças à resistência do S apical que lutou bravamente por seu espaço. Seja como o S do espanhol ibérico. Lute, lute até vencer. Lute até expulsar os invasores da sua terra. E você também pode lutar ao meu lado para ver esse canal crescer. Para isso você pode se tornar um membro. Você tem vários benefícios com isso e ainda pode me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo aqui. Você também pode ser um membro pelo Apoia-se se for mais conveniente. Ou não podendo se tornar um apoiador regular, que tal fazer uma doaçãozinha por Pix pelo menos? Qualquer realzinho já me ajuda muito. Não se esqueça também de apoiar o canal de graça. Isso é bem fácil, é só engajar. Deixe seu curtida no vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para ser informado de vídeos novos e comente aí embaixo se você fala línguas com S apical ou que contrastam S apical e laminar. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que falam espanhol ou outras línguas latinas, que curtam fonética e fonologia. Na verdade, compartilha com todo mundo, vai? Todos vão achar esse assunto legal. E obrigado por ter ficado até aqui. Até mais e Palestina Livre!